Graça e paz, amém, igreja? Amém. Eu estou surpreso com a extensão dessa igreja. Nós tivemos, esse fim de semana, fazendo um seminário com a equipe de louvor, com o Ministério da Música, e tiveram também alguns irmãos que estão suportando em oração, mas eu não sabia que essa igreja também era mais bonita do que eu pensava, porque a igreja já estava bonita aquele grupo, e hoje eu estou diante aqui de homens e mulheres de excelência, amém? Podemos assentar, nós vamos ler daqui a pouco a palavra do Senhor, mas antes eu gostaria de trazer algumas coisas que nós tivemos aqui esse fim de semana. Gostaria de apresentar mais uma vez a minha esposa, mulher da minha vida, e o meu herdeiro, né? A mãe dele está orando muito para que realmente possa crescer a conta bancária. Meu herdeiro, nosso herdeiro ali, né, irmãos? Por aquilo que ele... Isso ali é uma herança para mim, coisa mais linda. Para quem é pai sabe disso. Então, eu vou tentar ser mais breve possível aqui. Nós sabemos que nós carecemos da glória de Deus, da presença dele, para a gente viver todo dia. Ontem nós estivemos também trazendo uma palavra na vigília. Quem estava na vigília, levanta a mão. Olha, para você que não foi na vigília, eu estava contando um assunto de um blazer. E eu falei que eu ia apresentar para a igreja um blazer que sempre tem me acompanhado. E está aí, tá? Estou apresentando diante agora da igreja. Esse blazer, irmãos, ele se tivesse boca, contava muita coisa, pastor Carlos. Foi em muitos lugares. E engraçado, a gente tem um certo apego com as coisas e eu não sou igual o Jair ali. Falar nisso, eu quero o carinho recíproco, viu, Jair? Xará do meu pai. Talvez o Jair tenha um guarda-roupa cheio de blazer, cada um, né? Fim de semana, ele deve parar assim naquele closet, ficar com a mão no queixo, olhando qual que eu vou usar hoje para o meu Deus. E para mim é uma decisão fácil, porque eu pego já o pretinho e falei assim que eu vou adorar o meu Deus. Ele já está acompanhando comigo, entende? Mas então, irmãos, ontem nós tivemos um momento ali tão gostoso, nós estávamos falando sobre a família, e nós sabemos que a família é muito importante na igreja. Se essa igreja está rompendo em fé, é porque entende esse ministério familiar, né? Mas a grande verdade é que nós estávamos aqui para dar esse seminário de louvor, e durante esses dias foram dias maravilhosos, foram dias de eu me apegar mais em vocês, né? Quando a gente vai chegando no final assim, sempre vai dando aquela dor, né, da saudade. Quero destacar o meu amigo Pablo e a sua esposa Ludmila, que nos constrange da forma que nos trata. Se eu passasse mais uma semana aqui, eu garantiria a vocês que eu ia quebrar a balança da minha casa, porque toda hora estão preparando coisa para comer, já está na identidade deles, né? A Ludmila preparou um salmão lá para a gente, coisa maravilhosa. Eu falei, aqui na palavra do Senhor se cumpre quando fala que nem Salomão, com toda a sua glória, comeu daquele salmão que eu e minha esposa comemos, e que por tabela o Mateus também comeu, ele está amamentando ali. Então foi maravilhoso esses dias, o tratamento, o carinho, irmãos. Isso tudo eu vou dizer para você, a gente tem que agradecer a Deus. Eu sou grato porque, não sei se os irmãos me conhecem, não sei quando eu vim aqui, Paulo. Quantos aqui lembram da banda Track One? Só nosso amigo João e sua esposa, turma daqui da frente, mas ninguém então estava aqui nessa época. Joia, nós estivemos aqui, irmãos, e as nossas andanças com a minha banda, eu tenho um ministério de música, a banda Track One, às vezes é doloroso, porque a gente toma num quarto com 3 homens, né? É terrível, a gente está todo mundo. E o irmão está rindo, é verdade, irmão, é duro. Você anda aí, vai para um lugar, e depois o Senhor nos traz, eu estava conversando isso com o Pablo hoje, né? Nos dá uma família, coisa maravilhosa. Ô irmãos, Deus é tão generoso, Deus é tão bom com as nossas vidas, o cuidado dele. Aí a gente vai na casa dos amigos, os amigos nos constrangem
com amor, da forma que trata, e aí a gente faz novas amizades, né? Posso destacar aqui o nosso Jair Rever, ele, nosso irmão ali, Kennedy. São pessoas que a gente foi conhecendo, o amigo Fábio, não sei onde está o Fábio agora, está lá atrás, né? Um casal maravilhoso paulista ali, a Márcia e o Egon ali, estava ali. É bom? É bom. Então essas coisas é tão maravilhosa que só Deus. Tivemos um momento aqui especial. Ricardo, a Vanessa, o Vidal, nosso amigo Atlas ali. O Atlas é uma figura, né? Quiser perder a carteira, põe na mão do Vidal. Vidal não perdeu o Atlas. O Atlas também perde? Bom para perder carteira, irmãos. Perde assim, perdeu uma ontem, perdeu a chave, perdeu hoje. Mas isso é coisa de músico. Alguém escondeu. Alguém escondeu. Isso é coisa de músico, tá? Eu posso confessar a vocês, eu tenho um problema seríssimo de achar as coisas. Falou comigo assim, Silvio, lá na segunda gaveta, procura para mim, e aí já acabou, eu fico cego de tudo, não consigo achar. Mas isso é uma identidade de músico. Irmão, sem mais delongas, eu creio que a parte que agradecer o pastor Carlos também pelo seu amor, pelo seu carinho, um homem de Deus. Esse aqui é o CD, o segundo CD da banda, aqui não tem o primeiro também, eu trouxe. E esse CD, irmão, se chama Jesus. Eu estava conversando ontem, a Ludmila disse que gostou muito desse CD de louvor e adoração congregacional. E eu sei que ela está falando isso, não é pela nossa amizade, porque ela é uma pessoa bastante sincera. Esse CD aqui foi um CD não só projetado fisicamente, mas espiritualmente. Eu fui numa casa onde tinha uma profeta do Rio de Janeiro, e essa mulher muito venerada no Rio de Janeiro, uma mulher de Deus. Eu tenho muito medo desses profetas, tenho mesmo. Mas esse dia o Senhor me deu uma tranquilidade muito grande. E é uma mulher que quebrou todo o protocolo. Uma mulher que come na hora que está comendo, e daqui a pouco ela vem e solta aquilo que Deus tem para você. Sem precisar de bater pé, sem precisar de orar. Eu tomei um susto. E daqui a pouco a mulher pôs a mão no CD e falou, olha, o Senhor tem algo para você. Ela falou, vocês vão gravar um CD. A minha mãe tinha falado essa profecia também, que esse ano desse CD nós entraríamos no estúdio. Só para vocês terem ideia, eu fiquei tão duvidoso como a mulher de Abraão. Eu ri e falei, não temos nenhum centavo para entrar no estúdio. E dia 17 de dezembro, ou melhor, 12 de dezembro, estávamos entrando no estúdio para gravar. Amém? Pode aplaudir o Senhor, amado. Senão faz coisas que a gente, eu falo, meu Deus, quando o Senhor entrega, não duvide, acredite apenas. O Senhor falou, está falado. E essa mulher disse, o nome desse CD você tem que chamar Jesus. Porque é um CD de louvor e adoração. E toda vez que vocês entrarem, vocês fazem uma oferta, um sacrifício de louvor. Faça algo para ele, para o seu Deus. E eu pensei, o que eu posso fazer? E veio no meu coração a leitura de Salmos. Toda vez que nós entramos para ensaiar, gravar, fazer a pré-produção desse CD, todas as vezes nós lemos o Salmos e nós podemos sentir a presença do Senhor. O nome desse CD chama Jesus, e o CD e as músicas são bastante congregacionais. E eu sugiro você levar esse CD, se você tiver a oportunidade, se você sentir no coração de levar, leve esse CD, que é um CD que ministra a palavra do Senhor. Amém, queridos? Tem o primeiro CD também, muito bom, quem já conhece, o Pablo tem, algumas pessoas já têm, CD Evangelista, pastor Carlos Coutinho, que é também um CD que prega a palavra. Então, se você tem esse desejo, pode levar, vai ser uma bênção, e a gente crê que o Senhor fala através dos louvores na música. Vamos nos colocar de pé nessa hora? Muito obrigado.
Evangelho de João, capítulo 12. Todos já encontraram? Digo amém. Capítulo 12. E diz assim: veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, ou em outras versões falam um vaso, de um nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela lançava. Respondeu, pois, Jesus: deixa, para o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E grande número dos judeus chegou a saber que ele estava ali, e afluíram não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes deliberaram matar também a Lázaro, porque muitos, por causa dele, deixavam os judeus e criam em Jesus. Vamos orar, feche os teus olhos. Senhor Deus, nós queremos nesta hora ministrar a tua palavra que é santa, pura e verdadeira. Senhor, estou diante desse povo santo, Pai. Meu Deus, e que essa palavra possa cair como uma semente em terra fértil. Cerca agora este lugar, Senhor, tirando todo o espírito de perturbação. Senhor, meu Pai, cerca com os teus anjos com espada desembanhada, Pai. E não deixa que nenhum inimigo, Senhor, venha roubar a atenção, Senhor, aqui nesta noite, porque aqui o teu nome é glorificado. Senhor, meu Deus, fala nesta noite conosco, quebra correntes, Pai, e muito mais, transforma o nosso ser, dia após dia. É o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podemos assentar. Aqui nós vemos uma história muito conhecida pelos irmãos, e uma história que praticamente envolve 3 principais personagens aqui na palavra do Senhor, que é Jesus, Maria e Judas. Mas antes de qualificar, a atitude desses personagens, eu queria apresentar um pouco o ofício de cada um deles, para nós entendermos o que Deus tem para nos dar. Judas era o filho de Simeão Iscariote, e o seu nome se deu pela cidade natal, que era Queriote, é um derivado da cidade de Judas. E ele era o único discípulo que não era da Galileia, por incrível que pareça. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que mesmo Judas, sendo o traidor, no começo Jesus viu um potencial na vida de Judas. Jesus ele sentiu que ali haveria um homem que poderia estar ajudando no seu ministério. É difícil
saber, é difícil compreender. Não é dessa forma que eu vejo quando Jesus está passando e viu que Judas poderia fazer parte do seu ministério. Jesus vira e fala: eu vou chamar um traidor. Nós temos que entender que Jesus é 100% Deus quando estava aqui na terra e 100% homem. Mas, para preservar os planos salvíficos, Deus era como se retesse na mão do Pai com toda a liberdade aquela conta do Filho. Porque a palavra fala que ele se usurpou a si mesmo, esvaziou. Então parece que o filho vira e fala: pai, toma aqui esse bem, não é da minha deidade. Porque, para que tudo se cumpra. Então naquele momento que Jesus está vendo Judas, por um grande princípio, ele não o vê como traidor, ele vê como seu discípulo, ele vê como um homem que vai ajudar na obra. E o que acontece é que Judas, ele era o tesoureiro, ou na época chamava o homem da bolsa, e por ele carregar e ser incumbido de levar os dízimos, ele começou a descaracterizar, ele começou a vender a sua identidade, o seu papel de tesoureiro. Porque ser tesoureiro de uma igreja, de uma instituição, requer daquela pessoa uma fidelidade, porque ele está mexendo com bens, ele está mexendo com aquilo que é de Deus. E às vezes, como Judas, o Senhor entrega nas nossas mãos algo de muito valor. E nós, mais para frente, queremos negociar esses valores. Como Pablo disse aqui no começo, aonde você estava e onde você está hoje? Quando você vem ao Evangelho, você não vem pensando em trair Jesus, mas você vem porque Ele é o libertador. Você vem porque você sabe que nele tem um plano salvífico. Você sabe que você vem até Ele porque nele há a palavra de vida eterna. Você sabe que você vem até Ele porque aqui nesse mundo não tem nada para nos oferecer, mas tem os céus nos esperando. Aleluia. Você vem até Ele porque nós somos seres humanos, nós somos corruptíveis. E a gente sabe que o que vale não é esse tempo aqui na terra, mas é o tempo na eternidade. Glórias a Deus. E eu creio que naquele começo Judas estava com todas essas expectativas. Expectativas de servir o mestre com fidelidade. Mas com o tempo foi se corrompendo. Com o tempo ele foi deixando levar. Com o tempo ele começou a implantar o próprio evangelho dele, um evangelho humanista. Com o tempo ele viu que os interesses dele eram completamente outros. Irmãos, essa tem sido a história de muitos de nós. Essa tem sido a história de muitos que estão dentro da palavra, dentro da igreja do Senhor. Tem escutado a palavra verdadeira, tem ouvido canções maravilhosas, tem realmente o potencial de fazer muita coisa, mas preferem sacar do que oferecer. Um evangelho de Judas é um evangelho que você só quer, como dizem Provérbios, a sanguessuga tem 2 filhas, nada. Há muitos de nós que só vemos na igreja, só entramos na igreja para querer receber. Há muitos de nós que esquecem que existe um Jesus no trono e que quando você entra dentro desta igreja é para o adorar. Aleluia. Há muitos de nós que entendemos que o evangelho você tem que querer primeiro se priorizar. Eu tenho que receber algo. Eu tenho que escutar uma palavra. Não, eu tenho que me beneficiar. Eu estou com um problema seríssimo. O
você esquece que tem um Jesus no trono, que exclusivamente Ele pagou um preço muito alto pela sua vida. E quando você entra, e quando eu entro, às vezes a gente entra preocupado com nós mesmos. E o que é mais engraçado, Pastor Carlos, que Judas estava andando com Jesus. Judas viu os milagres de Jesus. Judas, ele teve a oportunidade que nenhum de nós e muitos não tiveram, que foi ouvir da boca de Jesus palavras. Ouvir os gestos, as atitudes de Cristo. Dormir com Cristo. Estar na beirada da praia. Saber da intimidade do Mestre. Judas teve uma oportunidade que muitos de nós, quantos aqui queriam estar com Jesus? Quantos queriam aqui andar? Seja sincero, levanta a sua mão. Está direto e começa. Não, muito mais do que isso. Muito mais. Quantos queriam ouvir? Ei, você, vem aqui, siga-me. Quantos queriam ouvir isso aqui? Coisa tremenda. Ah, irmão, se Jesus falasse isso comigo, eu acho que eu caí. Eu acho que eu desmaiava. Eu acho que eu desmaiava. Poxa, Jesus. É o Obama, irmãos. Foi o Obama que chamou Judas? Não. Foi a presidente Dilma? Não. Foi Sócrates. Irmãos, foi Jesus Cristo. O Deus vivo. Aquele que estava, aquele que era o Verbo. Aquele que projetando toda a história estava com o Pai. Aquele que era a essência. Era Jesus que tinha chamado de Judas. E alguns historiadores dizem que o valor que Judas vendeu Jesus era um valor que não era um valor para mudar a história da vida de Judas. Então eles começaram a ver que a traição de Judas, isso não conta a palavra, isso são historiadores, contam que Judas poderia ter feito isso, há hipóteses, que Judas poderia ter feito isso, porque ele queria ver o romper do Messias. Ele queria ver, porque ele já não aguentava aquilo que eu estava falando ontem, que quando ele esperava, Jesus falava, olha, eu sou o Messias, opa, chegou o Messias, vai implantar um novo reino, Era tudo que Judas queria ouvir, porque eles estavam sendo oprimidos pelos romanos. Eles já não aguentavam mais ser oprimidos pelos romanos. E quando ele começou ali a caminhar com Jesus, Jesus falou, olha, se te baterem em um lado, dá o outro. Se mandar você carregar algo, 1 milha, vai 2. Jesus falou, não estou gostando disso. Judas, não me interessa. Esse evangelho aqui não me interessa. Porque Judas não estava vendo o espiritual, ele estava vendo o carnal. Ele poderia ver uma multidão seguindo Jesus, mas ele via que os romanos continuavam oprimindo a Jesus, oprimindo o povo. E foi aonde que ele começa a negociar ali os seus valores. Outros dizem também que Judas, ele vendeu a Jesus mais no interesse de ver o momento em que Cristo ia mostrar a sua força. Mas por um motivo ou outro, a gente não consegue, irmãos, decifrar o porquê Judas fez isso. Mas de maneira que Judas estava presente quando Maria derramou aquele nardo, aquele perfume nos pés de Jesus. Maria, não se diz muito sobre ela, mas ela era de Betânia,
irmã de Marta, de Lázaro. E a gente pode imaginar a alegria que Maria estava, pois o seu irmão tinha revivido. E ela gostava de sentar aos pés de Jesus para ouvir Jesus ensinar. E ela tinha uma reserva. Ela tinha uma reserva que era esse nardo. A Bíblia não menciona, mas talvez era tudo que Maria tinha. Era a sua economia. Era realmente aquilo que ela tinha de mais valor. Porque para a história estar narrando, pelo que eu vejo, o tom da história, se ela tivesse algo maior, é o que ela faria. Mas aquele nardo, que era caríssimo naquela época, era o que Maria tinha. E ela falou: eu preciso de adorar o meu Jesus. Eu preciso de fazer algo especial para o meu Jesus. Irmãos, eu quero dizer, o que você tem feito de especial para o Senhor Jesus? Qual tem sido a sua rotina diante do seu Jesus? Qual tem sido o seu dia a dia diante do seu Senhor? Porque o que Maria fazia, ela deixava de fazer até atividades que Marta estava correndo para lá e para cá, e ela gostava de olhar, ouvir a voz do Mestre. O tempo tem sido tão agitado que talvez você não tenha tempo para parar e servir a Jesus. Quantas pessoas que não conhecem Jesus têm passado do nosso lado e a gente ao menos se quer dizer: olha, Jesus te ama. Quantas pessoas nós temos conversado no dia a dia e a gente não pode nem falar: querido, deixa eu te falar. Quem vai ser você depois da morte? Você acredita vida e pós a morte? A gente não tem mais recursos de pregar o Evangelho. Você sabe por quê, amados? Porque muitos de nós estamos sendo enxertados pelo Evangelho de Judas. Um Evangelho que não aceita dar o melhor para Jesus. Um Evangelho que dispensa querer dar o melhor para o Senhor Jesus. Aonde tem estado os nossos valores, as nossas prioridades? A palavra do Senhor diz que as portas do inferno nunca vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Não vai, não vai, não vai. E não diz as portas da igreja, as portas do inferno. O inferno tem que submeter a igreja de Cristo, porque ela é a noiva, ela é a noiva de Cristo. Ela é a noiva, amado. Se você faz parte dessa noiva, glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor nesta noite. O Jesus, o seu Senhor, foi Ele que livrou a noiva da morte. Aleluia. E Ele pôs o inferno no lugar que deveria estar. Fica aí. E às vezes a gente não reconhece o poder desse Evangelho. O Evangelho que muda. O Evangelho que toca nos nossos corações. O que a gente não entende é que tem acontecido no nosso meio uma crescente destruição espiritual. De valores espirituais, morais, éticos da nossa sociedade. Nesses últimos dias, irmãos, como eu estava falando ontem, o inimigo ele tem tentado agora atingir duramente as famílias. Hoje as pessoas, quando elas entram dentro da casa do Senhor, parece que elas entram para cumprir uma tabela, para que nada de mal aconteça. Parece que tem a igreja como um amuleto. Esquece daquilo que Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque eu quero entregar o meu melhor para o Senhor. Quando as pessoas entram dentro da igreja, parece que é cumprir um rito, cumprir aquela tabelinha, aquele ciclo de religião. E eu não tenho nada, eu respeito, mas isso foi onde que a igreja católica se afundou, pastor. Porque eles quiseram tirar a adoração dos leigos, tiraram a
suas indulgências. Mas, irmãos, eu creio na nossa igreja, na igreja de Cristo, que está liberto dessas coisas, amado. Eu creio num povo que quando entra, vem para adorar o Senhor. E quando você escuta a palavra com fé, isso também é adorar o Senhor. E o que eu peço no nome de Jesus, que todo espírito de cansaço, de tudo aquilo que te faz destruir a pessoa de Cristo no nosso coração, estamos desestimulados, desanimados, descontentes. Eu quero dizer uma coisa para você muito séria. Ser cristão não é uma moda. Ser cristão é um estilo de vida, amado. Ser cristão é um seguidor de Jesus. Ser cristão é ser a cada dia amante de Cristo. Ser cristão é você sentir uma necessidade, ainda que você esqueça de ler a palavra, de orar, mas aquilo no final da noite possa arder no seu coração e dizer: Cristo, me perdoa, Senhor. A correria do dia a dia me fez eu esquecer do Senhor. Mas Cristo, através do seu Santo Espírito, é uma pessoa que tem acordado com você, que tem olhado você na beirada da tua cama, esperando uma adoração. O Espírito Santo tem livrado você de acidente. O Espírito Santo tem livrado você das enfermidades que te assolam, porque Ele crê ainda que você vai fazer como um gesto de Maria, pegar aquilo que você tem de melhor e derramar aos pés de Jesus, falando: Senhor, Senhor, isso é o melhor que eu tenho. Receba, Senhor, receba a minha adoração, Senhor. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas eu posso dizer: adorado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. O seu Jesus estava dentro de uma casa. Ele não estava na igreja, ele não estava no templo. No entanto, eu penso o quanto que Cristo entristecia quando Judas tentou impedir o ato daquela mulher. E aí eu te pergunto: o que tem sido Judas nas nossas vidas, amados? Quem tem sido Judas na nossa vida? Que impede a gente pegar esse nardo e derramar aos pés de Jesus. A gente não está entendendo os fins do tempo. Ao mesmo tempo que eu sinto uma alegria enorme, um prazer imenso de ser pai, eu tenho uma preocupação, pastor. Eu tenho uma preocupação, porque os tempos que nós estamos caminhando, o meu filho vai chegar e dizer: pai, eu tenho um amigo que tem 2 mães. A minha amiguinha tem 2 pais. Irmãos, vamos entender que os fins do tempo já está chegando. O anticristo já está estabelecido. Vamos entender que é hora da igreja se levantar como adoradores. Vamos entender que o que nós temos de melhor é Jesus. E foi por isso que Maria pegou tudo que ela tinha. Para mim não interessa mais economia. Para mim não interessa esse perfume. Esse perfume eu poderia vender, mas ele vai ser derramado nos pés de Jesus. Porque eu não vou vender a minha alma. Eu não vou vender o meu caráter. Eu não vou vender a minha identidade. Porque Jesus é tudo que eu tenho, amados. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O sistema do mundo que está se implantando é algo terrível. A gente está vendo a União Europeia. A gente está vendo uma história que os Estados Unidos têm uma grande probabilidade de quebrar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: todo mundo pode mentir, o político pode mentir, alguém pode contar uma história da carochinha, mas eu vou falar uma coisa: começa a falar, ler a palavra do Senhor, e essa palavra aqui, ela não mente não, amados. Você pode ter certeza de uma coisa: tudo que foi escrito através aqui é uma inspiração divina, e essa palavra vai acontecer, amados, vai acontecer. A escatologia é bem clara, que tudo está caminhando para o fim dos tempos. E aí eu te pergunto: para onde nós iremos se nós continuarmos do jeito que nós estamos?
num evangelho da conveniência, um evangelho o evangelho que a gente acostuma com tudo, um evangelho que a gente está tudo bem. Ontem eu estava falando que quando você vai no mercado de peixes, você entra ali, de primeiro você sente um baque com aquele cheiro terrível, mas fica 10 minutos ali, você se acostuma. No final aquele cheiro já não te incomoda mais. E é isso que o inimigo tem tentado fazer com as nossas igrejas. É isso que o inimigo tem tentado fazer com a sua vida, fazer com a minha vida, fazer com esse cheiro, um cheiro ruim, um cheiro terrível. A gente começa a acostumar e começa com cheiro. E a tendência a cada dia, ele não quer. Entenda só uma coisa. Vou falar uma revelação do Senhor. O inimigo não quer te tirar da igreja. Se essa é a sua preocupação, pode tirar o cinto de segurança. O inimigo não quer te tirar da igreja. Mas como assim, Silvio? Claro que não. Se ele te tirar da igreja, automaticamente você vai querer voltar. Porque tem um Espírito Santo aí que arde dentro de você, dentro de mim. O inimigo não quer me tirar da igreja. A única coisa que o inimigo quer é que nós sejamos apáticos. A única coisa que o inimigo quer é que nós venhamos dividir a nossa adoração com ele. Porque o nosso Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. O nosso Deus diz uma coisa: ou sai água doce, ou sai água salgada, ou sai água quente, ou sai água fria. Mas morna eu vou vomitar. O diabo aceita meio termo, mas o nosso Deus não aceita meio termo. O nosso Deus, ele sabe de uma coisa, que o que ele criou em você, o propósito que ele criou na minha vida, foi um propósito exclusivo para a adoração. E as outras coisas é consequência. E o grande problema é que a gente pega as consequências, põe na frente e deixa a prioridade para trás, que é a adoração a ele. Na atitude de Maria, nos apresenta enxergarmos o Evangelho de verdades absolutas. Eu quero estar encerrando por aqui. Gostaria de chamar a equipe de louvor. Pode já ir solando ali, bem baixinho. Na atitude de Judas, nós enxergamos o Evangelho de verdades relativas. Na atitude de Maria, a gente vê um evangelho de entrega. Na atitude de Judas, um evangelho cheio de interesses próprios. Na atitude de Maria, a gente vê um evangelho de ação e atitude. Mas no evangelho de Judas, nós enxergamos um evangelho teórico, dogmático, religioso, técnico, mas sem fundamento. Dá aos pobres. Dá aos pobres. Ô Jesus, eu não vou te adorar hoje não, porque eu estou cansado. Eu limpei 7 casas. Ô Jesus, eu não vou ler a tua palavra hoje não. Eu não vou falar de Jesus, porque eu fiquei plantado na escada o tempo todo pintando. Nós estamos dando aos pobres aquilo que é de Cristo, amados. A situação hoje, às vezes, dentro da igreja está sendo tão caótica, que quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala do amor de Cristo, quando a gente fala daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo faz, nada acontece dentro de nós. O Evangelho de Maria, a atitude de Maria foi um evangelho que arde no coração. Na atitude de Maria, enxergamos um evangelho de obediência. Na atitude de Judas, um evangelho de prepotência, de automanipulação.
Na atitude de Maria vemos um evangelho de arrependimento. Na atitude de Judas vemos um evangelho de porfia, de questionamentos, de intriga, irmãos. Quantas vezes nós estamos tendo questionamento? Quantas vezes você não está servindo Jesus do jeito que você poderia estar? Porque você está falando assim, não, ainda não é tempo. Não, porque a igreja lá ainda tem uns negocinhos que eu não gosto. Meu Deus, amados, meu Deus. Se a gente conseguir enxergar nos olhos espirituais o que está acontecendo aí fora, o que tem se preparado, se levantado, vai cumprir aquilo que Mateus 24 disse, que muito até os escolhidos vão enganar até os escolhidos. Na atitude de Maria, aprendemos que o melhor que temos ainda não é suficiente aos pés de Cristo, pastor Carlos. Ensina que a nossa cabeça deve estar aos pés de Jesus. Tem lugares que eu entro, amados, que o sentido da adoração é tão pesado que precisa, parece, de Cristo está pedindo uma esmolinha. Me adora, me adora, me adora aqui, por favor. Pelo amor de Deus, me adora. Parece que Jesus está assim, ó, uma esmolinha. Jesus não precisa disso não, amado. Se você crê nisso, levanta do seu lugar, adorando o Senhor. Levanta do seu lugar, adorando o Senhor. Eu sei que você está entendendo o que eu estou falando, porque aqui tem pessoas com atitude de Maria, que tem o melhor para Jesus. Derrama agora nos pés do Senhor. Não vamos aceitar esse evangelho de Judas, não, amado. Não vamos aceitar esse evangelho de Judas, não. Glórias a Deus. Glória, glória, glória. Pessoas que têm recorrido, pessoas que têm atirado pelo evangelho de Judas, pessoas que vêm à igreja para querer atirar aquilo que é de Cristo. E eu quero dizer algo, que o fim dessas pessoas é algo trágico. Deus vai dando a oportunidade, Deus vai dando a oportunidade, mas você, eu, se não tomarmos cuidado, a gente vai se enrolando, e no final a gente vai vender Cristo por 30 moedas. No final a gente vai entregar aquilo que é de mais valor por 30 moedas. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite, que eu posso sentir aqui nessa noite Cristo sentado em uma cadeira. Eu posso ver Cristo sentado num trono, que é muito diferente de uma cadeira. Cristo hoje já está sentado no trono, e os pés dele estão aqui neste lugar. Nessa hora, meu amado, se você puder, feche os teus olhos, esquecendo que você é uma pessoa física, e comece a entender que se você existe é para um propósito de adoração. Você nessa hora tem uma grande oportunidade de fazer como Maria, pegar esse vaso nesta hora. O que é esse vaso, Senhor? São as palavras que você não diz para Jesus há muito tempo, e começa nessa hora a pedir perdão a Jesus. Senhor, me perdoa pelo tempo que eu negligenciei, Senhor, porque a partir
Você carece de Jesus? O que é que te impede de pegar este vaso e derramar aos pés de Jesus? O que é que está te impedindo? Às vezes você está falando, Silvio, você não está entendendo, meu irmão. Eu pequei, eu sinto sujo diante do Senhor. Então agora você vai sentir o Senhor dizendo que o sangue dele é poderoso para perdoar os seus pecados. O Espírito Santo do Senhor agora nessa hora está andando aqui neste lugar fortemente. E a única coisa que Ele quer ouvir ao som desse teclado é a voz dos santos do Senhor. Fecha os teus olhos nesta hora. Fecha os teus olhos nesta hora, amados. Fecha os teus olhos nesta hora e começa a contemplar o que está acontecendo aqui. Abra a tua boca nesta hora como crente, como cristão, e diz: Senhor, receba a minha oração. Se você há muito tempo não falava em línguas, começa agora a ser renovado nesta hora, porque é o que o Senhor está querendo fazer aqui nesta noite. Ele quer curar você dessa dor que você está sentindo, mas derrama o que você tem de melhor. Oh, Deus! O Espírito Santo do Senhor está me movendo de fazer algo aqui nesta noite. Eu posso ver pessoas aqui com o coração completamente quebrantado. O Espírito do Senhor está sondando aqui este lugar fortemente. O Senhor está escolhendo um povo que vai morar com Ele no céu. O Senhor está escolhendo um povo que vai morar com Ele no céu. E nesta hora, amados, nós vamos fazer com que a fumaça do Santo vai invadir este lugar nesta hora. Você vai sentir a orla do Santo Jesus aqui nesta noite. E você vai vir
especial, porque a vida de Maria não foi a mesma quando ela deu tudo o que tinha para Cristo. Quando ela derramou nos pés de Cristo tudo que ela tinha, então Jesus falou: então tudo bem, a troca é simples. Você deu tudo o que tinha e eu te dou o reino. Tudo que eu tenho é teu. Amado, tem coisas que estamos lutando aqui na terra que não adianta pelejar, porque a traça vai corroer. Você pode querer lutar pelo melhor para o seu filho, você pode querer lutar pelo melhor para a sua família, mas eu vou te dizer uma coisa: antes pega o nardo suave e derrama nos pés de Jesus. Saia do seu lugar nesta hora e vem derramar esse nardo aqui neste